E se no ano 2000 o mundo tinha em torno de 600 milhões de pessoas acima de 60 anos de idade, estima-se que em 2050 esse número vai passar para mais ou menos 2 bilhões de pessoas. E também se agora 2/3 de pessoas consideradas idosas, que são acima de 60 anos de idade, estão em países em desenvolvimento, mais ou menos em 2025, crê-se que essa proporção vai subir para 75%. Então, é onde a gente vê o grande desafio dos países, principalmente em desenvolvimento, que está acontecendo essa troca da faixa etária, e nós temos idosos ativos ainda, participantes na sociedade, contribuindo ainda em suas famílias, em suas comunidades, nos países. E para isso nós precisamos então de começar a trabalhar ativamente, fortemente desde agora. A participação social do idoso, a segurança do idoso e a saúde dele depende muito da capacidade funcional dele. Então, com o idoso, o que acontece geralmente é que ele se aposenta, mas ele ainda pode ser fisicamente capaz de continuar como força laboral, né? Ele pode continuar trabalhando, ele pode continuar contribuindo, mas não é só isso que é o importante. A Organização Mundial de Saúde, ela usa o termo envelhecimento ativo, e com isso ela quer dizer todo o processo do envelhecimento com saúde, com participação e com segurança. Então a pessoa pode aposentar, ela pode ter doenças crônicas, porque nós sabemos que as doenças crônicas vão aumentando o seu índice à medida em que vai havendo o aumento da faixa etária. As que nós temos mais comuns são a hipertensão arterial e a diabetes, né? Mas começa a aumentar muitos casos oncológicos também. E acima de 80 anos, aumenta muito os casos de problemas psiquiátricos e das demências. E dentre as demências, uma que tem preocupado muito, porque nós temos visto uma incidência muito grande de casos, é o Alzheimer. Então, o envelhecimento ativo, esse termo que a Organização Mundial utiliza, ele quer dizer, ele se refere a esse processo de um envelhecimento com saúde, com participação e com segurança. E isso, na verdade, é um desafio mesmo para a sociedade, para que os jovens possam ir envelhecendo dessa forma, com envelhecimento ativo, e para que aqueles que já estão na faixa etária 60 anos para cima possam melhorar a sua qualidade de vida. Então, o idoso, ele pode ter doença crônica, ele pode ser aposentado, ele pode ter limitações e ele pode continuar perfeitamente ativo, contribuindo com a sua comunidade, com sua sociedade e com seu país. E, na verdade, nós sabemos que os idosos, eles têm recursos preciosíssimos que a comunidade, a sociedade deveria aproveitar e que até hoje nós temos visto que tem sido muito desprezada ou menosprezada. E são recursos que nós vamos sentir cada vez mais falta quando a população realmente ficar predominando entre os idosos e não entre os jovens, como nós ainda vemos muito hoje nos países em desenvolvimento. E também outra coisa que a gente precisa de lembrar, que a Organização Mundial de Saúde tenta chamar a atenção, é sobre a manutenção da autonomia e da independência que deve haver entre os idosos. E essa deve ser a chave da estrutura política desse tema que a Organização Mundial de Saúde chama de envelhecimento ativo. Outra coisa também, o envelhecimento, ele acontece no contexto da família, no contexto dos colegas de trabalho, de vizinhos, da comunidade, da sociedade de um modo geral. Então, por esse motivo, deve ser valorizado a interdependência das gerações
e também a solidariedade intergeracional, que devem ser princípios deste envelhecimento ativo. Então, como que nós podemos ajudar as pessoas a permanecerem ativas e independentes à medida em que elas vão envelhecendo? Ou como que a qualidade de vida das pessoas de maior idade pode ser melhorada? E nesse aspecto, a OMS defende a ideia de que os países, eles têm o direito de envelhecer se os governos, as organizações internacionais e a sociedade civil estabelecerem realmente políticas de envelhecimento ativo, estabelecerem programas que melhorem a qualidade da saúde das pessoas, a participação ou a continuidade da participação nas questões sociais, políticas, econômicas, culturais, religiosas, qualquer tipo de participação, e também a segurança desses cidadãos idosos. E essas políticas, elas devem ser baseadas nas necessidades dos idosos, nas preferências dos idosos, e aí entra muita cultura, como que cada cultura vê com o envelhecimento alegre aquilo que lhe é as oportunidades que lhe são oferecidas, e também deve ser baseado nos direitos dos idosos e também nas suas capacidades. Então, todo serviço básico de saúde, ele deve ter esses princípios e essas metas como alvo. E a gente deve lembrar que a educação está intimamente ligada com o envelhecimento ativo, a saúde também está intimamente ligada com a educação. Então, dois investimentos sérios que deve haver em todas essas políticas deve ser a melhoria da educação e a melhoria da saúde. E aí entra bastante a atuação do profissional da saúde, né? Então, para promover o envelhecimento ativo, os sistemas de saúde precisam considerar a perspectiva de vida, focalizando na promoção da saúde, na prevenção de doenças e no acesso ao cuidado à saúde, seja ao cuidado primário, mas um cuidado com qualidade, até o cuidado terciário. Então, o que a gente quer dizer com promoção da saúde? Promoção da saúde começa pela educação para a saúde. Então, eu começo com o estímulo para que os jovens tenham bons hábitos de saúde. E também não precisamos de pensar que se ele nunca teve bons hábitos e está envelhecendo e já chegando à terceira idade, agora é tarde demais para ele mudar de hábito. Não existe isso. Ele pode perfeitamente desenvolver novos hábitos que sejam saudáveis. E dentro dessa promoção à saúde, que é o desenvolvimento de bons hábitos, nós temos que ter em mente o problema do tabaco. E a gente sabe como que o fumo tem sido prejudicial para a saúde no mundo inteiro. Ninguém escapa, nenhuma raça, nenhuma classe social, nenhum nível educacional, nenhum país está isento aos malefícios que o fumo traz. Então, essa é uma das lutas realmente que os programas, as políticas de saúde têm que ter. É a luta contra o fumo. Outra coisa é o alcoolismo. Dentre outros, mas nós sabemos que o alcoolismo é um problema seríssimo, e a América Latina enfrenta esse problema mais do que qualquer outra região do mundo, de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde.
E em relação à prevenção de doenças, nós temos, por exemplo, as vacinas. Na América do Norte, eles calculam que para cada dólar que seria gasto com uma vacina contra a influenza, se a pessoa adquirir a influenza, ela vai gastar no mínimo $30, e eles já viram que varia, depende do local, depende se dura um pouquinho mais ou menos, de $30 a $60. E se fosse uma vacina, a proporção seria de $1 apenas. Então, na prevenção de doenças, nós temos as vacinas, mas nós temos principalmente as questões sanitárias do local onde a pessoa mora, né? E a adoção de um estilo de vida saudável deve ser muito estimulado, a população deve ser realmente educada nesse sentido. As pessoas precisam ser ativas, o corpo humano não combina com sedentarismo, e várias doenças vão se desenvolvendo por causa do sedentarismo. Então, o envelhecimento ativo, ele tem íntima ligação com a pessoa ser fisicamente ativa. Outra coisa, alimentação saudável que nós precisamos orientar, e aí é preciso também de políticas de saúde que garantam alimentos seguros, alimentos que não sejam contaminados, que não estejam com excesso de agrotóxico e outras contaminações, a água pura para as pessoas ingerirem, bem hidratadas, e a questão do ar puro também. Outro problema que nós precisamos de saber que existe e realmente enfrentar antes que hajam as complicações é a questão da segurança nas casas. O idoso ele é muito propenso à queda. Então as casas devem estar preparadas, evitando locais escorregadios, com locais para ele se apoiar, na hora do banho. Ele precisa de locais que ele possa segurar, que ele possa se apoiar, escadas demais nas casas, às vezes desenvolveu limitações nas articulações. E outra coisa é que como o idoso ele é propenso a desenvolver essas crônicas, ele começa a ter medicamentos que ele precisa utilizar. E a parte cognitiva muitas vezes já não é mais quando a pessoa era nova, ele esquece, ele confunde medicamentos, ele confunde a dosagem, ele não toma direito por vários motivos. Então é muito necessário que o profissional de saúde cheque com ele a utilização correta dos medicamentos, dê todas as orientações, faça tabelas, esquemas, o que for necessário para que esse idoso não tenha um problema tomando a medicação de forma errada. Então a questão da moradia segura, suporte social, aquela que nós falamos aquela questão da interdependência entre gerações e solidariedade entre gerações. Então às vezes a gente precisa trabalhar isso na família para que os jovens, as crianças valorizem os idosos em sua família, para que tanto aproveitem todos os riquíssimos recursos que esse idoso tem para contribuir, como também eles tenham todo o cuidado que esse idoso precisa, porque ele já não tem mais a força e energia física e a saúde física do jovem. Fatores psicológicos, então promover realmente atividades que desenvolvam a capacidade cognitiva do idoso. Nós precisamos ter a genética influencia muito o envelhecimento também, que às vezes a pessoa tem vários hábitos saudáveis e mesmo assim ela vinha desenvolver limitações à medida que vai envelhecendo. Mas isso já é questão genética. Se ela não tiver os hábitos saudáveis, nós sabemos que vai ser muito pior. Então a gente precisa de cuidar dessa área também, de tratar para prevenir complicações.
E outra coisa que nós precisamos lutar na sociedade também, que o idoso sofre muito, é a questão da violência e do abuso ao idoso. Os idosos às vezes são mantidos nas casas porque eles recebem aposentadoria e eles não têm o apoio da família, nem apoio emocional, nem apoio para ajuda física que eles precisam. Melhorar a questão da educação, porque mesmo o idoso tem muita capacidade ainda para aprender bastante. Então, promover grupos de encontro, a forma que a gente pode atuar é bastante variada. E mais relacionada com o governo, promover também uma proteção social a esses idosos. Então, o combate ao alfabetismo, a proteção social, o cuidado dependendo da genética da pessoa, promover o suporte social, moradia segura, proporcionar água tratada, alimentos seguros, o ar não poluído, tudo isso junto combater o aumento da longevidade com má qualidade de vida. Então, proporcionando realmente um envelhecimento ativo. Muito obrigada.